Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Quero pedir para a Bruna, se tiver alguma coisa da gincana hoje, para não fazer, porque eu vou precisar do tempo. Porque vai longe hoje, eu acho. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar te adorando e bendizendo na beleza da tua santidade. Senhor, nós te agradecemos por cada um que aqui está, Senhor. Pai, onde nós vamos aprender da tua palavra. Fala conosco, usa-nos para a tua glória e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai, que hoje seja um dia especial e que possamos aprender da tua palavra, Senhor, a tua palavra que é fiel, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Aleluia. A minha assistente, brincadeira, Maria Eduarda Padovani Borga, está com o microfone ali na mão. Presta atenção. E se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, ela vai estar levando o microfone para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou gravando para pôr no meu canal do YouTube depois, para arrumar confusão na internet. Estou brincando, gente, calma. Mas eu vou pôr depois no meu canal do YouTube. E se tiver alguma pergunta, algum questionamento, você pode erguer a mão, ela vai estar levando o microfone para vocês. Amém? Primeira coisa, as crianças podem acompanhar a tia Aline. Está lá no fundo. Glória a Deus. A primeira coisa que a gente tem que ter a noção, se você quiser anotar, anote. E se você tiver alguma sugestão de alguma seita que você queira aprender para as próximas, me avise. Amém? Amém, jovens? Amém. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não está aqui para falar mal de religião nenhuma, tá? O nosso intuito aqui não é falar mal de religião A ou religião B, mas o intuito aqui é aprender através da Bíblia o que é ensinado de errado nas seitas que a gente vai estudar, tá? E o que a gente tem que aprender primeiramente, para a gente compreender melhor o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa entender? O que é uma seita para vocês? O que é uma seita e o que é heresia? Um de cada vez, para não dar tumulto. Não? A gente tem que entender primeiro, para estudar as seitas, o que é uma seita e o que é uma heresia. Pode falar, Israel. Acho que seita seria algo que é oculto, e heresia é algo que vai contra a Bíblia, que distorce a palavra de Deus, no caso. Certo. Mais alguém? Eu preciso dar um parâmetro para vocês, para a gente chegar à conclusão que é uma seita e uma heresia. Meus irmãos, o cristianismo ele tem 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Bíblia Sagrada, primeiro pilar. O que é isso? A Bíblia Sagrada a gente tem que entender que ela é inerrante, que não existe erro na Bíblia Sagrada, que ela possui 66 livros, que é o cânon sagrado e que a Bíblia é o alimento para nós cristãos. Ou seja, a Bíblia Sagrada é o nosso norte, a Bíblia Sagrada é o nosso manual para que possamos compreender as coisas que hão de vir, as coisas que estão acontecendo e as coisas que aconteceram. A Bíblia Sagrada, então, o primeiro pilar é a Bíblia Sagrada, que ela é inerrante, ela não erra, como dizem algumas pessoas por aí, que a Bíblia precisa ser atualizada. Ela não precisa ser atualizada. A Bíblia já é suficiente para que a gente possa viver tranquilo e em paz. O segundo pilar do cristianismo é a salvação. O que você quer dizer com isso, pastor? Que a salvação é, Jesus morreu na cruz para a nossa salvação,
para a salvação da humanidade, e a salvação chega ao homem por intermédio de Jesus. Nós somos justificados por meio da fé e somos salvos pela graça do Senhor. Ou seja, nós temos que entender o segundo pilar, que é, nós somos justificados por meio da fé, não por obras ou por doutrinas de religiões, mas por meio da fé, e nós somos salvos pela graça. Nós não merecemos, mas somos salvos porque Jesus, Ele pagou o preço por nós. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar da nossa fé e do cristianismo é a Trindade. Mesmo que a palavra Trindade não esteja na Bíblia, não existe essa palavra na Bíblia. Você acredita? Não existe a palavra Trindade da Bíblia. Não apareça na Bíblia Sagrada. A revelação dessa Trindade, ela é bem explícita na Bíblia toda. Tanto no Velho Testamento e em Gênesis, por exemplo. Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Aí a primeira manifestação da Trindade, o Espírito e o Deus que vai formar a humanidade. No Novo Testamento, especificamente no Evangelho de João, vai falar sobre Pai e Filho. Eu e o Pai somos um. Então, o que isso quer dizer? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, tendo os mesmos atributos, agindo de forma diferente no corpo de Cristo e na terra. Isso que é a Trindade. Então, esses são os três princípios, os três pilares do cristianismo: Bíblia Sagrada, salvação e Trindade. Então, o que é uma seita ou uma heresia? É qualquer religião que fere esses princípios. Qualquer religião que fere esses princípios, Bíblia Sagrada, salvação e Trindade, é considerada uma seita. Por exemplo, Bíblia Sagrada. Qualquer religião que tira ou acrescenta alguma coisa na Bíblia, ou usa de alguma literatura extra, uma literatura apócrifa, ou dos seus chamados profetas, qualquer religião que usa isso como lente, como forma de interpretar a Bíblia, é considerada uma seita. Ou seja, se alguém chegar para você e falar sobre a religião dele, e ele falar que existe um livro adicional, ou que eles acrescentaram alguma coisa, essa religião é considerada uma seita. Salvação. Qualquer religião que diz que as pessoas são salvas somente se fazer parte daquela religião, ou de uma igreja, ou seguir algum mandamento que essa igreja prega, é condicional para a salvação, essa religião também é considerada uma seita. Ou seja, se a igreja pregar assim, você só vai ser salvo se você fazer parte da minha igreja, isso aí é uma seita. Por quê? A salvação é pela graça, não através de homens, não por meio de homens, mas por meio da fé e pela graça. Ou a Trindade, qualquer religião que simplifica a Trindade. Por exemplo, tem um ramo, se assim podemos dizer, algumas igrejas que são unicistas. O que isso quer dizer? Que para elas só existe uma pessoa na Trindade, o resto é história. Para elas só existe Jesus, Pai e Filho, Pai e Espírito Santo não existe. Essas pessoas, essa religião que simplifica a Trindade, também é considerado uma seita. Então, meus irmãos, a grosso modo, as heresias citadas acima, as heresias que eu falei agora, que a salvação é através de uma igreja, que eu acrescento alguma coisa na Bíblia, ou que eu tiro alguma coisa na Bíblia para fazer da minha religião a certa, alguma coisa, quando eu faço isso, ou quando eu digo que a salvação é através da minha igreja, ou quando eu digo que a Trindade, eu simplifico a Trindade, quando essas heresias são pregadas, faz com que essas religiões sejam consideradas uma seita. Vocês entenderam? Até aqui, então, tudo que fere o princípio da palavra de Deus, toda religião que fere os princípios da palavra de Deus, são considerados uma seita. Amém? Pois bem, dito isso,
A gente vai entrar hoje estudando sobre o adventismo do sétimo dia. Mas para a gente entender o que essa religião prega, a gente precisa entender como que ele surgiu. Como que essa religião surgiu? Vocês têm alguma ideia? Se alguém puder pegar um copinho de água para mim. Guilherme William Miller, no ano de 1918, preste atenção, Guilherme William Miller, no ano de 1918, ele começa a fazer algumas previsões. Ele começa a fazer algumas previsões baseado no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Alguém pode ler? A irmã Cida, que está perto do microfone, se puder abrir para nós e ler. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Amém. Segundo os adventistas, segundo esse Guilherme William Miller, ele prevê que Jesus virá para restaurar o santuário depois dessas 2.300 tardes que o texto descreve aí nesse versículo que a irmã Cida leu. Ou seja, ele olha para esse versículo e vê o número, 2.300 tardes. O que ele deduz? Que depois de 2.300 tardes, Jesus vai voltar. E ele prevê. Ou seja, no dia 21/3/1843, daria as 2.300 tardes que ele leu o texto e interpretou. Visto que Daniel tinha tido essa visão 457 anos antes de Cristo, as 2.300 tardes e manhãs se completariam em 21 de março de 1843. Entenderam? Chegado na data prevista, o que aconteceu? Jesus não voltou. Daí o que o Guilherme William fez? Ele volta para o texto e diz que ele calculou a data errada. Ele tinha errado nessa data. E ele conclui que havia errado em 1 ano. Sendo assim, Jesus voltaria no dia 21 de março de 1844. Certo? Só que chegou a data, e o que aconteceu? Jesus não voltou. Guilherme William volta para o texto e refaz os cálculos. E ele diz que havia faltado nos cálculos 1/4 de ano, que não havia colocado na conta, e estabelece outra data. Agora Jesus voltaria na data de 22 de outubro de 1844. Até aí, meus irmãos, só para você entender a complexidade, havia 100.000 pessoas já acreditando no que ele pregava. Ele já tinha conseguido organizar 100.000 pessoas. Daí o que acontece? As pessoas começam a se alvoroçar. Daí começam a vender as suas propriedades a preço mais baixo, pois Jesus iria voltar dia 21 de outubro de 1844. Já tinha 100.000 pessoas aproximadamente que estavam acreditando nessa data. Pois bem, chega a data, e o que acontece? Jesus não volta. E esse dia é um dia conhecido no Adventismo, como eles mesmos dizem, o dia do grande desapontamento. O que aconteceu? O que aconteceu depois que Jesus não voltou nessa data? O Guilherme Miller, que pregou tudo isso, ele reconheceu que errou. Ele falou assim: eu errei na minha interpretação bíblica. E ele abandonou a sua vida pública de pregador. Ele reconheceu que errou. Porém, meu irmão, sabe o que aconteceu?
3 seguidores de Guilherme William se uniram em busca de outra interpretação da mensagem que ele havia pregado. Porque a heresia já estava tão incutida na mente das pessoas que essas três pessoas, elas começam, a gente tem que interpretar de novo. E quem está no meio dessas 3 pessoas? Ellen G. White. Que depois a gente vai ver com mais a fundo o que ela diz. E o que eles chegaram à conclusão, essas 3 pessoas? Irã Edson, ele teve uma nova revelação de Deus e diz, e agora eu quero que você, tudo que eu estou falando aqui, meu irmão, está escrito nos livros dos Adventistas, eu vou citar a fonte, tá? Então, está escrito lá no livro Administração da Igreja, página 20, a seguinte revelação: eu vi distinta e claramente que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, em vez de sair do lugar santo celeste para vir à terra, no dia 7 do mês, no fim dos 300 dias, na verdade, Jesus entrava naquele dia pela primeira vez no segundo compartimento do santuário. E ali tinha uma obra para realizar no Santíssimo antes de voltar à terra. Ou seja, em outras palavras, dia 22 de outubro de 1844, foi a data que Jesus foi purificar o templo do céu. Então Jesus não voltou. A grande questão aqui é que Jesus não ia descer, o que foi de erro, Jesus não ia descer do céu para vir para a terra para purificar. Não, Jesus ele somente saiu de um lugar lá do céu para purificar o templo do céu. Vocês estão entendendo? Ele só saiu da sala do trono para entrar no templo, no Santíssimo do templo celestial, para purificar o templo no céu. Jesus somente saiu do trono e foi para o Santíssimo lá no céu. Logo, o mestre foi ao santuário para terminar a obra da expiação. Isso foi a revelação de Irã Edson. Meus irmãos, fato é que nem Guilherme Miller compactuava nessa interpretação. No livro História da Mensagem Adventista, página 412, o Guilherme William diz: não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento. Isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada, e em seguida a 7ª trombeta tocou, ou que foi algum cumprimento da profecia da sua vinda. Todavia, meus irmãos, as pessoas acreditaram nessa teoria. E, surgindo então, a igreja adventista do 7º dia. Certo? Adventista, por quê? Por causa do advento da volta de Cristo. E 7º dia, por causa da doutrina dos sábados. Vocês entenderam a história da igreja adventista até aqui? Então, dito isso, a história da seita, nós prosseguiremos então com as doutrinas heréticas da igreja e suas devidas refutações. Então, a primeira heresia que eles pregam é o juízo investigativo. Juízo investigativo, que na minha opinião, presta atenção, na minha opinião, o principal problema ou a principal heresia dessa seita não é o sábado, é o juízo investigativo. É essa. O principal problema deles não é o sábado. Depois a gente vai ver sobre o sábado especificamente. Mas na minha opinião, o principal problema dessa seita é o juízo investigativo. Como eu já disse, o que essa doutrina quer dizer? No livro The Great Controversy, The Great Controversy, página 481, diz: em 1844, Cristo entrou no mais santo lugar no santo lugar do santuário celestial
para terminar o trabalho de expiação preparatório para a sua vinda, para fazer expiação por todos aqueles que se mostrassem aptos para receber os benefícios das mesmas. Página 456. Na página 480 diz assim: em 1844, assistidos por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali compareceu à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos do seu ministério, em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificassem com direito e benefício da mesma. Ou seja, para os adventistas, em 1844, Jesus vai ao Santíssimo para investigar os pecados de todo mundo. E, para eles, Jesus está lá até agora. Se você perguntar para um adventista, aonde que está Jesus agora? Ele vai dizer para você, ele está no lugar santíssimo celestial, verificando os livros dos pecados da humanidade, investigando os pecados da humanidade até agora. Você está entendendo aí que está a principal heresia? Por quê? O que a Bíblia diz? Alguém abra aí para mim em Hebreus 1:3. Quem for ler, levanta a mão. Vocês podem perguntar, tá, gente? O que é expiação? Expiação é assim, no Antigo Testamento, a gente vai entrar com mais detalhes depois, mas no Antigo Testamento, para perdão dos pecados, o que os sacerdotes faziam? Eles matavam o cordeiro para fazer expiação, como forma de perdoar os pecados do povo. Era uma espécie de perdão dos pecados, era um sacrifício. O Israel levantou a mão, Maria Eduarda. Tá, peraí. Ele é uma forma de sacrifício para perdão dos pecados. Entendeu? Então, ou seja, para eles Jesus está até agora sentado investigando os pecados. Depois a gente já vai chegar. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Opa! Está indo contra a palavra ou não? Ele se assentou à direita de Deus por... Não fecha não, gente. Lê o finalzinho do versículo. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Se ele já fez, por que ele está lá agora? Alguém abra Hebreus 9, 11 e 12. Israel. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Entrou uma vez no santuário e fez o sacrifício por nós. Você está entendendo? Se ele já fez, por que ele está lá até agora? Você está entendendo? Isso vai contra a palavra de Deus, e por ir contra a palavra de Deus, isso é uma heresia. E se é uma heresia, é considerado uma seita. Você está entendendo? Esse é um dos principais problemas do adventismo. É considerar que Jesus ainda não terminou a obra dele na cruz. Diante disso, segundo essa tese, dos adventistas, o sacrifício de Jesus não foi suficiente.
Porque se ele ainda precisa estar lá no céu fazendo sacrifício, então o sacrifício que ele fez aqui na terra não foi suficiente. Mas aonde que fica a seguinte e célebre frase que Jesus diz na cruz? Está consumado. Pode falar, Israel. Você não crê, não? Estão entendendo até aqui? Entenderam essa doutrina errônea? Então, esse é o principal. Alguém sabia já disso ou não? Por quê? É muito parecido com nós, né? Olhando a olho nu, do lado de fora, é muito parecido. Canta, prega, levanta a mão. A Bíblia é igual. A Bíblia é igual, só que eles interpretam de uma forma bem diferente. Pegam versículos sem contexto para fazer um pretexto, para fazer uma heresia, como essa, por exemplo. Aliás, o juízo investigativo, não existe um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Não existe. Se alguém achar, me avisa, que eu rasgo a minha Bíblia. Pode falar, Israel. Tá, e por que do guardar o sábado? Não, nós vamos chegar lá, uma coisa de cada vez. Calma. O sábado é um pontinho fora da curva ali. Isso aí é o de menos, na minha opinião é o de menos. O pior é isso. A segunda heresia que eles pregam, diga comigo, exclusivismo. Isso. Segundo os adventistas, somente eles são a igreja verdadeira e o remanescente fiel da igreja de Jesus Cristo. Certo? Revista Adventista de março de 2001, página 10, diz: sim, eu creio no futuro brilhante da igreja adventista do sétimo dia, porque não somos uma simples igreja entre as demais, somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim. Na profissão de fé dos adventistas, quando você vai se batizar, a gente não dá a profissão de fé para vocês lerem para a gente antes de se batizar. Olha o que está escrito na profissão de fé dos adventistas, na pergunta de número 13. Você crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? É a igreja verdadeira? Ellen White, no Jornal Oficial da Igreja Adventista, do dia 12 de nove de 1893, diz: as igrejas denominacionais, ou seja, nós, metodistas, batistas, que mais? Presbiterianos, as igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Eles chamam a gente de Babilônia. Elas têm estado a produzir doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como mortalidade da alma, tormento eterno do ímpio, negação da existência de Jesus Cristo, antes do seu nascimento em Belém, defesa e guarda do domingo acima de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam um desses erros e coisas semelhantes, cumprindo assim o que diz as Escrituras: os fracos beberão o vinho da ira da prostituição de Babilônia. Olha como é que eles consideram a gente. Mas assim, só que assim, quando você faz uma simples pergunta para eles, a gente quebra eles no meio. Por quê? A pergunta que tem que ser feita é: se a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja verdadeira, o que aconteceu com as pessoas que morreram antes dela nascer? Se eles pregam que eles são a única igreja verdadeira, o que aconteceu com as pessoas que morreram? Vai tudo para o inferno? Os apóstolos, os pais da igreja, o que aconteceu? Você está entendendo? Gente, lembre-se que o nosso único manual é a palavra de Deus. E ela não pega placa de igreja. Se placa de igreja fosse bom, ela não estava para o lado de fora, tomando água, tomando chuva, sol. Você está entendendo? O nosso guia tem que ser a palavra de Deus. O nosso guia tem que ser a palavra de Deus, mais ninguém. E eu sempre falei isso aqui, eu vou falar de novo. Se você não está concordando comigo, por favor, tudo que eu falo aqui, cheque com a Bíblia. Tudo que eu estiver falando aqui, compare com a Bíblia. Não acreditem em mim. Eu vou repetir.
não acreditem em mim. Ouçam o que eu digo e confiram com a Bíblia. Se a Bíblia dizer, conferir com o que eu digo, sigam. Se a Bíblia dizer que não, não. Pastor, mas eu não concordo com isso, com aquilo. Vamos conversar, vamos ver na Bíblia. Amém? A terceira heresia que eles pregam sobre a doutrina de Cristo. Nisto cremos, fundamento 4 deles, é um livro de doutrina deles, diz: Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo, por meio dele foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo, sendo para sempre o verdadeiro Deus. Ele se tornou verdadeiramente homem. Jesus o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Até aqui está tudo certo, tá? O problema está nas demais crenças de Cristo que eles acreditam. Para eles acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus. Eles acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus. É a credo, pastor, é o livro Os Patriarcas, página 366. O livro Desejado de Todas as Nações, página 421, diz assim: Moisés passou para o domínio da morte, mas ele não permaneceu no túmulo. Cristo mesmo o chamou para a vida. Satanás, o tentador, reivindicou o corpo de Moisés por causa do seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o trouxe para fora da sepultura. Aonde que está escrito isso? Eles pegam o texto de Judas. Abre aí Judas comigo. Judas só tem um capítulo antes de Apocalipse. Vem Judas. Só um minutinho, peraí. Versículo 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. O que a Bíblia diz aqui? Quem estava disputando com o inimigo? O arcanjo Miguel. E o que eles dizem no livro? Que Cristo o repreendeu. Página 164 do mesmo livro, Desejado de Todas as Nações, vai dizer assim: Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida. Antes que seu corpo visse corrupção. Satanás tentou segurar o corpo de Moisés, reclamando que era seu, mas